Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do livro de matemática, sobre os polígonos e sobre as retas. Então, vamos lá! Figuras geométricas planas. As figuras geométricas planas são os polígonos. Então, vamos para a primeira. Vamos considerar o cubo e sua planificação representada abaixo. Então, se nós tivermos um cubo e formos abrir esse cubo, desmontar esse cubo, será essa imagem aqui que irá aparecer. O cubo, ele é formado por quadrilátero. E qual quadrilátero? O quadrado. Por que o quadrado? Porque ele tem 4 lados iguais, ok? Cada uma das faces do cubo é uma figura geométrica plana, que é o quadrado, como eu falei para vocês, chamada quadrado. Veja outras figuras geométricas que são planas. Se a figura é plana, significa que ela tem apenas uma dimensão. Por exemplo, se eu pegar essa caixinha aqui, ela não é um cubo, porque os lados não são iguais. Aqui eu tenho um quadrado, mas aqui eu já vou ter um retângulo. Essa figura, ela não é plana, ela vai ser um poliedro. Então, vamos lá. Veja outras figuras geométricas planas. Retângulo, triângulo, o círculo, o pentágono. Por que pentágono? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, tem 5 lados. Quando, por exemplo, nós falamos que o Brasil é pentacampeão, por que pentacampeão? Significa que ele já foi campeão da Copa do Mundo 5 vezes. O pentágono, ele tem 5 lados, então, por isso o nome. E aí nós falamos também, o Brasil precisa ser hexacampeão, ser campeão do mundo 6 vezes. A figura que tem 6 lados vai ser o hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ok? Vamos para a nossa primeira questão. Então, aqui nós temos 3 objetos diferentes. Vamos ver o que está perguntando aqui. Mas, já para adiantar, essa figura aqui vai ser o cubo. Essa figura aqui tem 1, 2, 3, 4, tem 5 lados e é uma caixinha. Ela não é uma figura plana. Então, se ela não é uma figura plana, ela é um poliedro. O nome dessa figura é pentaedro. E aqui nós temos essa outra figura que ela também, não é plana e ela vai ser chamada de paralelepípedo, certo? Então, vamos lá terminar então as questões. Quais das figuras geométricas planas é possível identificar na face dos sólidos geométricos que os objetos acima lembram? Se a gente for olhar aqui, está em formato de um quadrado. Então, essa figura aqui vai lembrar um quadrado. Lembrando que quando a gente começa a responder, sempre com letra maiúscula. Essa figura, eu já falei para vocês que ela se chama pentaedro, porque ela é um poliedro. Então, que a face dela enquanto figura plana seria um pentágono. E por último aqui do paralelepípedo, quando nós olhamos esse quadrilátero aqui, qual quadrilátero que ele vai ser? O retângulo. Ok? Pegando lápis de cor e dando um certinho. Vamos agora para outra parte. Veja a pirâmide representada ao lado. Suas faces são figuras geométricas planas. Que figuras são essas? Então, se nós formos olhar, essa
figura geométrica aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem bem. Essa figura aqui geométrica, essa primeira face aqui, vai ser o quê? Um triângulo. A base dessa pirâmide, ela é formada por um quadrado, ok? Então, vamos lá. Que figuras são essas? Triângulo, letra maiúscula. E quadrado, ok? Observando o sólido geométrico representado ao lado, responda as questões. Já aqui no número 2, dando um certinho aqui em cima. Quantas faces retangulares ele tem? Se nós formos olhar aqui, a única face retangular que ele tem vai ser a base dele. Então, aqui, no caso, além da base dele, porque aqui a gente consegue ver a base dele, tem as outras aqui do lado. Então, são 3 faces retangulares. Então, quando a gente olha aqui, primeiramente a gente vê a base. Mas aqui ao lado, dos 2 lados que constituem a figura, também são 2 retângulos. Então, é uma face, 2 faces, 3 faces. Agora, letra B. Quantas faces triangulares em forma de triângulo tem esse sólido? Uma aqui e outra aqui embaixo, ok? Então, 2 faces. Dando certinho. Número 3. Alguns sinais de trânsito aparecem em placas que lembram figuras geométricas planas. Qual figura geométrica plana cada placa de trânsito lembra? Essa placa de trânsito vai lembrar um círculo. E essa placa de trânsito aqui vai lembrar um triângulo, sempre com letra maiúscula, tá, quinto ano, quando a gente vai responder. Dando certinho. Em cada item, contorne as figuras geométricas planas que poderiam ser faces dos sólidos geométricos representados. Então, nesse primeiro do sólido geométrico que nós temos aqui, quais figuras planas poderiam ser representadas aqui nele? Vamos começar observando a base desse sólido geométrico. Quantos lados essa base aqui vai ter? Então, ela tem um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Então, a base é constituída por um pentágono. A única figura aqui que vai ser um pentágono vai ser a primeira. A segunda figura tem 6 lados, então é o hexágono. Aqui nós temos um triângulo que é um quadrilátero. Aqui, aliás, corrigindo. Aqui nós temos o retângulo, que é um quadrilátero, e aqui que nós temos o triângulo, que tem 3 lados. Então, nós vamos circular a primeira aqui que a gente já achou, ok? E agora, qual que é essa figura aqui em cima? Aí vai ser o triângulo. Tem 1, 2, 3 lados. Triângulo, ok? Vamos para a próxima figura. Vamos para o próximo sólido geométrico. Bom, é formada por quadriláteros. É bem similar a essa caixinha aqui que eu tenho, certo? Então, vamos lá. A base aqui, ela vai ser representada por qual figura? Essa figura não pode ser porque ela está um pouquinho torta, certo? Aqui o círculo também, nós podemos ver que não tem nenhum círculo na figura. Então, a base vai ser essa figura aqui e essas faces aqui, essa figura, ok? Vamos para o nosso próximo sólido geométrico. Bom, se nós formos olhar a base, vamos fazer igual nós fizemos na primeira figura. Vamos contar o lado das bases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados é um hexágono. Então, aqui que eu vou ter o
hexágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Seguro. Vamos lá, circulem essa figura. Aqui nós temos um quadrilátero que vai ser o retângulo, que é essa primeira imagem aqui. Então, é só circular. Então, vamos dar um certinho. Página 64. Voltando a falar um pouco sobre reta e segmento de reta. Fernando representou no caderno os pontos A e B. Depois, ele desenhou algumas linhas que vão do ponto A ao ponto B. Veja. Então, aqui nós temos um desenho. Tem uma linha preta, uma linha verde e uma linha vermelha aqui em cima. Agora, responda. Qual é a cor do caminho mais curto entre os pontos A e B? Qual que é o caminho mais curto? O único caminho que ele vai retinho aqui, que faz ele chegar mais rápido, é qual? É o caminho preto, do A até o B. Qual é a cor do caminho mais curto? Cor preta. Bom, acredito que vocês tenham respondido no caderno, porque aqui não tem espaço. Eu vou responder aqui na frente. Letra B. Para traçar um dos caminhos, Fernando usou uma régua. Qual é a cor desse caminho? Um segmento de reta é a linha que indica o caminho mais curto entre os dois pontos. Então, qual que é o caminho, o único caminho que vai ser um segmento de reta? O caminho que está de preto, que é o A até o B. Lembrando que os outros não podem ser considerados segmentos de reta, porque tem partes deles que são curvas. Então, novamente aqui, caminho preto. Caminho preto. E aqui, novamente, representado o segmento de reta. Os pontos A e B são as extremidades desse segmento de reta, que podemos indicar assim, AB ou BA. Lembrando que a palavra segmento de reta, ela também pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. Segmento de reta AB, ok? Ou BA, porque ele vai de A até B, mas ele também vai de B até A. O que é segmento de reta? É um segmento que tem um começo e tem um fim. Tem um começo em A e um fim em B. Observando o cubo da ilustração abaixo, podemos afirmar que cada aresta do cubo corresponde a um segmento de reta. O que é aresta? A aresta serão os segmentos de reta que vão ficar aqui, ó, fazendo os lados aqui dessas figuras geométricas que vão ser os sólidos geométricos. Segmento de reta com extremidades A e B. Se prolongássemos o segmento de reta AB ou BA indefinidamente, nos dois sentidos, nós teríamos a ideia de reta. A figura desenhada abaixo é uma representação de uma reta que passa pelos pontos A e B. Então, aqui a gente tem uma reta. Vou até fazer o tracinho para vocês. O que é uma reta? Uma reta não tem começo e não tem fim. O que é um segmento de reta? O segmento de reta tem um começo e tem um fim. O que é uma semirreta? Uma semirreta tem só um começo. Então, é como se eu tampasse aqui e, opa, tem só o começo aqui em A. Quantas retas distintas, diferentes, é possível representar passando apenas pelo ponto A? Bom, se eu passar apenas pelo ponto A, quantas retas eu posso fazer? Pois é, não há como a gente contar quantas retas. Elas podem ser infinitas. Então, quantas retas distintas é possível representar passando apenas pelo ponto A? Nós podemos representar infinitas retas. Eu vou escrever aqui embaixo, espero que vocês tenham escrito no caderno. É possível representar
infinitas retas. Por isso que é bom que não estou escrevendo no caderno, porque olha, ficou bem torto aqui. Eu só estou escrevendo aqui no livro para poder ficar mais fácil na hora de enviar a foto para vocês da correção, tá? Mas fazendo no caderno é sem dúvida bem melhor. Vamos então agora para as atividades. Marque com X os quadros onde está representado um segmento de reta. A primeira imagem não é segmento de reta porque tem uma parte curva. A segunda imagem, sim, é um segmento de reta. Começo em C, fim em D. Está retinho. Essa imagem aqui também não é porque tem partes que são curvas. Essa imagem aqui, começo em H, fim em G, segmento de reta. E essa outra imagem também está retinha. Começo aqui em J, termina aqui em I, ou se não começo em I, fim em J, podemos marcar. Vamos dar o certinho. Observe as figuras. Figura A, figura B, figura C. Agora, complete o texto a seguir. A figura A é formada por segmentos de reta. Quantos segmentos de reta tem na figura A? Então, aqui a gente precisa contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quando vocês forem contar, vocês podem marcar também para facilitar. A figura B tem quantos segmentos de reta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é importante marcar também para a gente não se confundir. E a figura C, mais importante ainda, porque tem vários segmentos de reta aqui. Então, vamos contar aqui direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos de reta, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 segmentos de reta. Eu até embaralhei um pouco aqui a minha vista, porque parece que a gente está contando o mesmo, por isso que é importante a gente marcar. Então, aqui são 14 segmentos de reta, ok? Observe como Helena escreveu seu nome com letras maiúsculas e usando apenas segmentos de reta. Então, aqui está o nome dela, apenas com segmentos de reta. Quais dessas letras foram traçadas com exatamente um segmento de reta apenas? Tem alguma letra que foi traçada com um segmento de reta apenas? Não tem, porque o mínimo, se a gente for olhar aqui, é a letra L, ó, que tem 1, 2 segmentos de reta. Então, aqui vai ser nenhum. Dois segmentos de reta, acabei de falar. Letra L, né? 1, 2. Letra L. 3 segmentos de reta. Bom, vocês poderiam contar todos aqui. Mas só de bater o olho aqui, eu consigo observar a letra N, ó. 1, 2, 3 segmentos de reta. Então, vai ser a letra N. Nossa, mas será que é só a letra N? Eu acho que não, porque quando a gente olha aqui, parece fácil que é só a letra N, mas não é só ela. Qual a outra? Vamos voltar? A letra H, porque aqui parece que está dividido, mas não está. É o mesmo segmento de reta, ó. 1, 2, 3. Letra N, letra H e a letra A também, ó. Parecido aqui com a letra H, porque parece que divide aqui o segmento de reta, mas não divide. 1, 2, 3. E a letra A. E qual figura é formada por 4 segmentos de reta? Restou o quê? A letra E. Então, é só a gente contar. 1, 2, 3, 4 segmentos de reta. Letra E. Então, vamos dar um certinho.
Escreva a palavra matemática, aqui já no número 4, usando apenas segmentos de reta. Basicamente, como que vocês tinham que fazer? Escrevendo com letra bastão. Lembra da letra bastão lá do primeiro aninho? Era basicamente para vocês fazerem isso. Se vocês escreveram com régua, o resultado com certeza vai ser bem melhor do que o meu aqui. E a letra C agora? A gente vai fazer quadradinho, ó. Ok? Meu M, esse aqui não ficou muito retinho, mas dá para vocês entenderem aqui. Só dá um certinho. Página 66. Medida de um segmento de reta. Qual dos 4 segmentos de reta representados a seguir é o mais comprido e o mais curto? Então, aqui a gente nem precisa medir, só da gente olhar a gente consegue ver. O mais comprido vai ser o azul e o mais curto vai ser o vermelho. Observe como Luísa fez para medir o segmento de reta, considerando uma unidade qualquer. Ela traçou 2 segmentos de reta, A, B, C, D. Considerando o segmento CD como unidade de medida, Luísa usou um compasso para verificar quantas vezes o segmento CD cabia no segmento AB. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender? Voltando aqui em cima. Esse segmento grande aqui é o segmento de reta AB. Se eu for medir ele tem aqui no meu livro 10,5 centímetros. Esse aqui pequenininho tem 1,5 centímetro. Então, a gente pode até pensar em divisão. Quantos desses vão caber dentro desse segmento aqui, que é o grande? Divisão é mesmo a multiplicação. Quanto que eu vou ter que multiplicar para caber aqui dentro? Então, vamos ver aqui a explicação do livro. E aqui ela usou um compasso para ver quantas vezes ele caberia aqui dentro. Quantas vezes ele coube? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pode ver que a unidade CD cabe 7 vezes no segmento AB. Quando usamos unidade CD como unidade de medida, dizemos que a medida ou o comprimento do segmento AB é 7U. Por que 7U? Eu usei o exemplo aqui dos centímetros, não usei? Os centímetros, no caso, é uma medida de comprimento, mas eu também posso usar outras medidas de comprimento que não são padronizadas. No caso aqui, o 7U. Por exemplo, eu poderia pedir para vocês medirem o corredor ali da nossa sala de aula com passos. Então, seriam respostas diferentes, porque cada um daria o passo numa altura, né? Num comprimento, numa largura diferente, porque cada criança tem uma altura diferente. Então, seria uma medida não padronizada. Representamos assim: medida de segmento de reta AB é igual a 7U. Agora, veja no quadriculado ao lado o segmento MN e a unidade de medida de comprimento U. Observe que a medida do segmento de reta MN, porque tem um tracinho em cima, então eu leio isso aqui, segmento de reta, é igual a 5U. Olharam aqui? O U, ele deu o nome de U para cada quadradinho desse. Quantos quadradinhos até chegar aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 5U. Ok? Vamos para as atividades. Fábio fez o esboço de um terreno em um papel quadriculado. Usando o lado do quadrinho como unidade U, determine a medida da frente do terreno. Quinto ano, é só a gente contar a frente do terreno. Aqui, ó, é a frente do terreno, certo? Aqui vai ser lateral. Só a gente contar. Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos.
Só que não são 10 quadradinhos que a gente fala, é 10 U. Estou chamando aqui de quadradinho para tentar ficar mais fácil, para vocês entenderem que o U é cada quadradinho desse. Da lateral do terreno, a lateral é aqui. Então, tem essa primeira aqui, que é como se eu já tivesse feito ela aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, U. Do contorno do terreno, contorno total do terreno. O que vai ser o contorno total do terreno? Vamos lembrar de perímetro? O que é perímetro? É a soma de todos os lados de uma figura, certo? Então, há maneiras de nós fazermos essa operação, essa continha. Ou a gente conta um por um, ou, se não, vocês já estão no quinto ano, então dá pra gente também fazer essa conta de outra maneira. Se a gente for contar, eu vou contar também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Esse aqui eu já contei, não sei se dá para vocês enxergarem, mas ele já tá aqui com um lápis passado nele. Então, 32U. Qual que é a outra maneira da gente fazer? Somando aqui. Eu fiz a lápis porque eu vou fazer agora de um outro caminho que é mais rápido para nós fazermos. A frente do terreno tem 10, que é a mesma medida que essa aqui, porque nós estamos falando de um retângulo. Então, essa medida aqui ela é igual. 10 mais 10, que vai ser 20. E aqui as laterais tem 6, são duas laterais. 2 vezes 6, 12. 0 mais 2, 2. 2 mais 1, 3. 32U. Bateu com a resposta da continha que nós fizemos. Vou passar a caneta aqui, tá? Lembrando que vocês fazem a lápis. Eu só estou fazendo a caneta para ficar melhor a visualização de vocês, tá bom? Observe o desenho ao lado e complete. Ao medir o contorno do terreno representado ao lado, encontramos como medida desse contorno, sendo x a unidade do comprimento. Então, x é cada unidade do comprimento. Quantos x que nós temos? Então, vamos contar. Quantos x que nós vamos ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vocês podem marcar dessa maneira também a lápis no livro de vocês. Encontramos 16x como medida desse contorno, sendo x a unidade de comprimento. Ok? Então, vamos lá. Número 3, dando o certinho. Aqui eu dei o certinho, deixa eu dar o certinho aqui. 3. Caio traçou em uma malha quadriculada alguns segmentos de reta e considerou a unidade U para medir o comprimento de cada um deles. Veja. Bom, aqui está um pouco clarinho, mas no livro de vocês acredito que dê para enxergar bem. De acordo com o desenho de Caio, determine a medida CD. Lembrando que o U, que vai ser a medida, cada quadradinho, cada medida dessa vai ser a medida U. Do CD, quantos que nós vamos ter? 1, 2, 3. Então, resposta 3U. Letra B, medida é F. F tá aqui, ó, F é grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, U. A medida MM, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, U. A medida
S, aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, U. A medida AB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 U. A medida estava aqui. Eu fiz aqui, estava aqui também, ó, a medida do U. Agora, complete cada frase. A cor do segmento que tem maior comprimento é... Qual que vai ter maior comprimento? Esse com 11 U, que a medida é F, que vai ser a cor amarela. Aqui eu não coloquei letra maiúscula, porque aqui é a continuidade da frase. O segmento com menor medida tem a cor, aí esse 3U, CD, a cor é vermelha. A soma das medidas de dois segmentos é igual a 11U. As cores desses segmentos são... Qual que a gente vai somar que vai dar 11U? Então, vamos ver. 3 e 11 aqui vai dar 14, não pode ser. 3 e 5 vai dar 8, não pode ser.